Um médico atrás das grades. Por mais de 10 anos, o oncologista Drauzio Varela tratou dos detentos da Casa de Detenção Carandiru. A experiência virou livro que vendeu 500 mil de exemplares, filme, peça de teatro e o tornou conhecido. A fama se multiplicou em programas de rádio, TV e colunas de jornal, que falam sobretudo de medicina e saúde pública. Quando o Carandiru foi desativado, ele passou a atender a penitenciária feminina. E agora volta a escrever sobre o assunto no livro recém-lançado Carcereiros. No Roda Viva de hoje, falará da sua experiência com presidiários e de como está a saúde dos brasileiros. Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos como convidados para a bancada Maria Emília Bender, que é editora do Drauzio na Companhia das Letras, a doutora Marta Machado, que é professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora do SEBRAP, Dibe Carneiro, que é dramaturgo, jornalista, poeta, adaptou Carandiru para o teatro, Jean Willis, que é jornalista e escritor, deputado federal, tem um trabalho acadêmico sobre o Carandiru, e o cartunista Paulo Caruso, além dos tuiteiros e convidados especiais. A partir desse momento, as perguntas e comentários podem ser feitas pela rede social. Boa noite, doutor Drauzio Varela, obrigado por ter vindo aqui, eu sou um homem muito atarefado. Boa noite. O senhor faz programa de televisão, o senhor faz programa de rádio, coluna de jornal, escreve livro, além de médico, um oncologista, trata de câncer. A minha pergunta é por que o senhor foi se reunir a cada 2 ou 3 semanas com carcereiros num boteco pouco recomendável, tomando uma cachaçinha? Por que essa atividade durante tantos anos? Porque essa atividade começou nos tempos do Carandiru, da antiga detenção, né? A gente saía no fim de tarde, aquele ambiente tenso da cadeia, e sempre tinha um pessoal saindo junto, a gente, vamos tomar uma cerveja. A cerveja naquela hora caía, que era uma maravilha, né? E nós criamos esse hábito naquele tempo. Quando o Carandiru foi desativado, eu imaginei na época que aquele pessoal todo ia se espalhar e que nós íamos perder o contato. E que foi o que de fato aconteceu. E nós estabelecemos então um acordo de que nós nos encontraríamos a cada 2 ou 3 semanas. E nós temos respeitado rigorosamente esse combinado aí. Mas por quê? São pessoas que não são próximas do senhor, não são da sua mesma origem social, são pessoas muito diferentes do senhor, pessoas difíceis até pelo que o senhor conta. Mas por que o senhor queria encontrá-los? Porque, na verdade, são pessoas muito próximas. Eu hoje tenho grandes amigos aí, alguns são dos meus melhores amigos. E essa coisa de cadeia, Mário, vai ficando impregnada na gente. E você, para falar sobre esse tema, assim, para falar sobre esse assunto, para contar detalhes, para fazer comentários, tem que ser com gente do meio. Porque para as pessoas de fora que vivem num universo que não tem nada a ver com esse, fica até esquisito você estar puxando esse assunto, né? E isso acontece comigo, acontece com eles também, mais com eles que passam a vida dentro das cadeias, né? Você acaba ficando um pouco, esse tema fica estranho para o resto do mundo. E aí, quando a gente está junto, é muito divertido, porque aí um conta um caso, outro conta outro, e são grandes contadores de história, grandes. Para quem gosta de escrever, é um prato pronto, né? Porque eles contam as histórias com sabor, com interjeições no meio. Você é capaz de passar uma noite escutando. Quer dizer, mas o senhor pretendia escrever sobre eles quando começou a frequentá-los ou não? Não, de jeito nenhum. Eu, quando escrevi o Carandiru, a Estação Carandiru, a repercussão foi tão grande e tão inesperada que eu, para dizer a verdade, fiquei até assustado. Porque eu não tinha nenhuma intenção de provocar uma polêmica uma discussão sobre o sistema penitenciário. Eu estava lá há muitos anos já, quando comecei a escrever, já estava há 7 anos no Carandiru, e eu achei que era interessante contar a história daquela cadeia. Pensei até quem sabe, daqui a 50 anos, um neto meu não pega o livro e fala, nossa, como era uma cadeia no final do século XX, né? Mas com aquela repercussão toda, eu decidi que não ia tocar mais nesse assunto. Mas depois, numa dessas reuniões, eu vi uma história tão interessante
que eu cheguei em casa e falei, eu vou escrever essa história. E comecei naquela noite mesmo. Depois de alguns dias ela estava pronta. E aí, fazendo essa história, é que me ocorreu de escrever esse livro. Porque esses homens não escrevem livros assim, né? Ninguém conhece. A sociedade tem uma péssima impressão dos carcereiros, né? Acha que são quase como bandidos, né? E alguns acham que são bandidos mesmo de verdade. E na verdade, são homens que nós colocamos lá para tomar conta dos presos, né? Trabalhando nas piores condições possíveis. E que vão tentando encontrar um caminho para se orientar. E esse caminho, às vezes, o caminho envolve práticas pouco ortodoxas, às vezes atos de grande generosidade. E isso eu sempre tive muito interesse por essa dualidade dos seres humanos, não é? A gente tende a classificar as pessoas, esse é bom, aquele é ruim, não é? Esse presta, o outro não presta. E, na verdade, existe uma zona cinzenta aí dentro de cada um de nós que é muito mais complexa do que essa classificação imediata, né? A escritora Lígia Fagundes Telles, autora de As Meninas, ela mandou uma pergunta para o senhor pelo e-mail. Ela quer saber, nas suas atividades, qual das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, qual delas que prepondera? Acho que nenhuma das três. Ela acha que é a caridade. Não, não é. Não é, não. Eu gosto de cadeia, e eu não sou o único, há gente que gosta desse ambiente. Eu já de menino gostava. Eu ia assistir aqueles filmes em branco e preto. Eu morava no Brás, quando era criança, nasci lá. E o Brás era um bairro operário, na frente da minha casa tinha uma fábrica e tudo, mas tinha, acho que 15 cinemas no Brás. Tinha o maior cinema da América Latina, que era o Cine Piratininga, ficava na Celso Garcia. Tinha o Cine Universo na Celso Garcia, que você estava assim numa noite bonita, de repente você escutava um barulho, abria o teto do cinema. E você ficava vendo o filme e olhando as estrelas. E eu frequentava muitos cinemas, de pequenininho, de criança, que o bairro inteiro ia ao cinema, né? E eu já, nessa época, era fascinado por esses filmes. Eu acho que esse ambiente de cadeia atrai um determinado tipo de gente. Eu acho que me enquadro nesse tipo. E foi isso que me levou para a cadeia. Não foi por fé no ser humano, não foi por caridade, não foi para ajudar ninguém. Eu fui porque eu queria chegar perto desse mundo. E aí o fato de ser médico facilitou muito a minha aproximação, né? E aí você se envolve, inclusive com as próprias pessoas mesmo, com os presos, com as pessoas de quem você cuida. Porque o médico, não cabe ao médico julgar aquele que ele está atendendo. Eu, na minha clínica particular, atendo uma pessoa que vem lá de terno e gravata, pergunto que malandragens ela faz, não é? E, no entanto, às vezes, alguns podem ser criminosos piores do que aqueles que estão na cadeia, né? Agora, no seu livro, estou falando do ambiente da cadeia, é um ambiente horrível, terrível, pela sujeira, as pessoas que dormem em turnos, ficam de pé, são muitos assassinos, tem gente violenta, uma miséria extrema. O senhor gosta desse ambiente? Por que não fazer outra coisa? Ir no cinema, sei lá? Porque acho que é um ambiente muito rico. Eu acho que isso me deu uma visão, não só da vida, da organização da sociedade brasileira, mas acho que da complexidade da alma humana muito mais profunda da que eu tinha e da que eu teria se não tivesse frequentado esse mundo. Eu acho que, ao contrário, eu cada vez tento penetrar mais fundo, porque é um mundo muito rico. E você, hoje, na vida moderna, se você bobeia um pouco, você começa a conviver com pessoas que são idênticas a você o tempo inteiro. Pessoas que pensam mais ou menos como você pensa, que usam mais ou menos as mesmas roupas, que frequentam os mesmos lugares. Isso empobrece muito a visão do mundo, não é? Eu acredito que a vida seja uma só e que no decorrer dela você tem que ter a experiência tem que ser a mais profunda possível, né? A mais abrangente que você conseguir. Maria Emília, quer fazer uma pergunta, por favor? Sobre os carcereiros mesmo, que você logo no início diz que a partir do massacre, desde o massacre do Carandiru, a função desses homens mudou muito e a prisão não é mais o que era. Queria que você desenvolvesse um pouco, falasse talvez de uma determinada facção, o que aconteceu, o que acontece hoje que
Se você entra num presídio, seja feminino, seja masculino, ele é substancialmente diferente do que era há 20 anos. Eu acho que o massacre do Carandiru foi um marco na história das prisões paulistas, com certeza. Eu desconfio que até das brasileiras. Muita gente diz, foi ótimo, mataram 111, devia matar 200, 500, todos. Tudo bem, acho que se você matar todos, está resolvido o problema, né? Mas é impossível fazer isso, né? E o que aconteceu ali? Você tinha uma cadeia enorme, com mais de 7 mil presos, e esses presos saíam, iam para outras cadeias, voltavam para lá, iam para a rua, eram presos novamente. O Carandiru era um ponto de encontro dos criminosos da cidade. Era assim que funcionava a casa de detenção. Aconteceu uma coisa daquelas. A casa de detenção era um presídio onde os funcionários andavam no meio dos presos. O diretor andava no meio dos presos. No dia do massacre, eu estava fazendo uma reunião com os travestis. Na época, tinha 72% dos travestis da detenção eram HIV positivos. Eu estava discutindo com eles, falando... Aliás, foi uma lição que eu tomei nesse dia, viu? Porque eu falei uns 20 ou 30 minutos sobre a transmissão da AIDS, como fazia para pegar, como não fazia, etc. E tinha uma bichinha sentada assim, com a perna cruzada, lixando a unha o tempo inteiro da conversa. E quando eu terminei, eu falei, olha, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma dúvida. Ele disse, doutor, nós todas aqui estamos cansadas de saber como pega e como não pega a AIDS. O que nós precisamos é de camisinha. Sem camisinha, doutor, não interessa saber. E eu estava ali, o intelectual, né, o médico, explicando como se faz, me sentia absolutamente ridículo. Faltava camisinha, esse era o problema. Se não tem camisinha, não vem discutir prevenção. Isso é coisa de gente que está aí no escritório fazendo planos, né? Aí, nessa hora, apareceu o diretor da detenção. Disse, o doutor Drauzio, era o doutor Ismael Pedrosa, que acabou morrendo numa emboscada em Taubaté depois. Ele me disse, era um homem bonito, tinha um cabelo branco, assim, ele usava um pente de osso no bolso de trás, uma moda antiga. E penteava. Penteava o cabelo, tinha uma cabeleira enorme, toda cabelo branco mesmo. Ele disse, passa na minha sala para a gente tomar um café. E eu realmente passei. E aí ele começou a me contar histórias, mostrou uma Teresa, que são aquelas cordas que eles fazem para escalar a muralha, que eles tinham acabado de aprender. E a conversa foi. Eu saí de lá, era 1h30 da tarde já. Falei, doutor Pedro, 1h30, preciso ir para o hospital e também estou aqui atrapalhando o senhor, prendendo o senhor. Ele falou, não, hoje é sexta-feira, cadeia tranquila, os presos estão aí se preparando para receber as visitas. E naquele dia aconteceu aquele problema. Depois que aconteceu aquilo, a cadeia se transformou completamente, porque os presos sabiam que não haveria mais possibilidade de acontecer qualquer ato repressivo, dada a repercussão do massacre. E aí o que acontece quando você tem um vazio de poder? O poder é um espaço abstrato que nunca fica vazio, imediatamente ele é ocupado. E foi aí que o crime começou a tomar conta das cadeias. Eu vi nos primeiros dias depois do massacre funcionários saindo escoltados por presos. Funcionários que gozavam de boa reputação com os presos saíram escoltados até a porta, dizendo, não, eu acompanho o senhor porque o senhor não merece que aconteça nada. E a partir daí aconteceu o quê? Quando você tem uma disputa de poder, é um princípio darwiniano, né? Então, a disputa de poder, os mais fortes são os que sobrevivem. E eles é que passaram a impor as leis nas cadeias paulistas. E para o bem e para o mal. E isso aconteceu por causa do massacre do Carandiru. Essa foi a origem. Então, as pessoas que dizem, fizeram muito bem, não medem quais são as consequências de um ato irresponsável e impensado como esse. A situação é pior hoje ou melhor? Mário, já pensei muitas vezes se é pior ou melhor. É pior num sentido, porque você tem uma facção dominante e essa facção domina os outros também. Então, os que são subjugados pela facção vivem uma situação, eu acho, pior do que a que viviam antes. Por outro lado, quando você tem uma facção dominante que tem interesses comerciais, isso vira um negócio e tem que ser organizado como tal, como um empreendimento comercial. E
essa organização impõe determinadas ordens que têm que ser obedecidas. Por exemplo, não pode fumar crack. É uma coisa boa. É uma coisa ótima. Eu nunca imaginei que fosse chegar um dia que o crack desaparecesse das cadeias. E desapareceu por encanto. Na detenção, chegou um ponto que eu perguntava para ele, fuma crack? Ele dizia, não, eu achava que era mentira. E eu acertava mais do que errava. Porque todo mundo fumava crack, a quantidade de gente que fumava era enorme. E aí faziam dívidas, e dívida em cadeia, como é que você cobra? Você vai protestar o título, você vai encaminhar para o serviço de proteção ao crédito? Você cobra batendo, matando o outro, não é? Porque se você tem uma dívida, se alguém te deve e não te paga, se você não é duro com ele, ninguém mais te paga. E como é que você paga o teu fornecedor? O tráfico é uma cadeia, não é? E o crack, quando entrou, subverteu a cadeia inteira. E desapareceu. Porque lei do crime é lei que funciona, não é igual às nossas. As nossas leis, tem um advogado, leva 1 ano, 2 anos, 10 anos para julgar. Quando julga, já ninguém lembra o que tinha acontecido. Lei do crime, primeiro, que tem um código penal que não é escrito, mas prevê todos os acontecimentos possíveis. Todos. Por exemplo, na cadeia você não pode, dia de visita, você pode ir com o botão do colarinho aberto, mas o segundo botão não. Porque se você aparecer com o segundo botão aberto, você apanha, porque isso é considerado desrespeito com as famílias. Então, o código prevê tudo, e as penas são 3 só. Ou você é condenado ao ostracismo, ninguém mais fala com você, você tem que sair, tem que ir para o seguro, tem que ir para lugares especiais, o que não é pouco, porque essas pessoas já são desprezadas pela sociedade. Quando eles são desprezados pelos companheiros também, você fica numa situação muito complicada. Ou você apanha, e apanha não é um tapa não, apanha de verdade mesmo, ou morre. E com essas 3 punições, você resolve todos os problemas. Por quê? Porque as punições são imediatas. Não é como aqui, que você leva um tempo até acontecer a punição. Lá é didático. Você errou aqui, hoje você morre no fim da tarde. Amanhã no máximo. E aí a lei funciona. E aí a pena de morte funciona muito bem, né? Agora, o poder, se eu falar facção, é o PCC. 2 perguntas. O que é? É muito forte? E por que não se diz o nome da... Olha, porque eu acho que se convencionou não citar, mesmo porque é difícil você atribuir, não é a única facção, o PCC é a mais forte. Se convencionou não citar, às vezes você pode atribuir a eles coisas que eles não fizeram, coisas que são feitas por outros. E eu acho que a própria imprensa tomou esse cuidado de não colocar isso como se fosse um partido político ou dar uma ideia de que seria uma organização muito poderosa. Mas é poderosa ou não? Eu acho que é. Controla todos os presídios? Eu acho que não controla todos os presídios, mas eu acho que eles têm, a maioria dos presídios, eles têm raízes nesses locais. E uma cúpula que é articulada. Isso acontece... Eu falei do crack, né? Que uma coisa que desapareceu na cadeia. Acabaram as mortes nas cadeias. Eu no Carandiru, segunda-feira, eu em geral à tarde era o único médico lá. Eu cheguei a atender 3 óbitos, 3 esfaqueados. E a gente tinha que fazer uma descrição sumária dos ferimentos, porque aí o corpo ia para o Instituto Médico Legal, mas tinha que alguém justificar que eles tinham saído mortos da cadeia, né? 3 numa tarde, morria gente toda semana. Agora, se eu falar em alguém morrer numa cadeia de São Paulo, alguma fuga, acho que são os únicos presídios do mundo, os paulistas, que não tem fuga. Qualquer cadeia do mundo, você vai preso e quer fugir. Aqui em São Paulo acabou, não existe fuga, não existe rebelião, existe uma ordem nas cadeias, né? Tem um pacto entre eles, né, que eles se chamam de irmãos, como se fosse uma irmandade, uma coisa meio religiosa, meio um elo forte, não religiosa, mas eles se tratam, não, ou não? É uma organização mesmo, né? É uma organização. E funciona, impõe disciplina, etc., né? E se mantém dessa forma, né? Essa organização, ela para operar a contento, ela tem que contar com a corrupção
dos carcereiros. No livro, o senhor, citando o Fernando Salas, o historiador, localiza mais ou menos, se eu não estou enganado, a corrupção no tipo de pessoa que aceitava na origem das cadeias aquele serviço, que era um serviço degradante, um serviço perigoso. Estou certo quanto a isso? No passado, né? Você acha que a corrupção está na origem dessas pessoas que aceitavam, porque era um serviço que ninguém queria fazer? Eu acho que mudou muito, a profissão evoluiu bastante. Essas histórias que eu coloquei no livro, esses trechos que eu coloquei no livro, são documentos que o Fernando Salas levantou num trabalho que ele fez com o patrocínio da FAPESP. E naquela época, São Paulo nem tinha cadeia, eram umas casas adaptadas para cadeia. Isso nós estamos falando de 1800, século XVIII, segunda metade do século XVIII, século XIX. E aí pegavam alguém e punham lá como carcereiro. Ninguém queria ser, evidente, além do que o salário era baixo. E isso continuou assim por muito tempo. E na detenção ficou uma situação mais complexa porque eles precisavam de muita gente. E eles faziam um exame teórico, uma prova física, e você chegava lá, passava, se apresentava, te indicavam um pavilhão, você chegava lá, recebia um molho de chaves, nenhum treinamento. Era assim que era feito no passado. Hoje mudou bastante. Hoje os carcereiros são treinados, é muito mais organizado o sistema. E também eles são mais vigiados, né? Existe um controle melhor da atividade de cada um. Lógico que ainda tem corrupção, que ainda tem gente que se comporta mais como bandido do que como carcereiro, mas melhorou muito, é uma diferença muito grande hoje. Voltando ao tema da AIDS, o senhor foi para o Carandiru para fazer um programa de prevenção à AIDS numa época em que não havia coquetel antirretroviral, não havia tratamento. E em todas as narrativas que eu estudei na minha pesquisa, narrativas de presidiários, e no noticiário do Notícias Populares da Folha de São Paulo, era muito recorrente a citação da AIDS, né, da população carcerária como uma população infectada. E me pareceu, assim, uma hipótese que eu levanto na minha dissertação, de que esse pânico social que a sociedade vivia naquele momento por conta da AIDS, que era a grande ameaça à vida humana, teve um papel importante na consecução do massacre. Os presos, os soldados, de alguma maneira, temiam aquele grande outro que era o presidiário, porque naquele momento eram os aidéticos. E essa posição de aidético, para usar uma palavra citada nos jornais, estava muito associada com outras posições de sujeito, né? Pobre, negro, enfim. O senhor, duas perguntas. O senhor acha que esse pânico social em torno da AIDS teve um papel no massacre? E como é que está a situação hoje da população infectada pelo HIV nas prisões? Olha, eu não acho que esse pânico teve qualquer parte. Pode ter tido um papel secundário, mas não acho que aconteceu isso, Jean. Eu acho que ali foi um absurdo que aconteceu. Sim. Uma coisa que não tinha nenhuma razão para ocorrer. Houve uma rebelião, uma briga no pavilhão. O pavilhão 9 era um pavilhão constituído por principiantes. Em geral, o pessoal, quando chegava na cadeia, não tinha nenhuma passagem, ia para o 9. Então, era uma molecada, era a maioria absoluta lá. Eles fazem essa briga, eram duas quadrilhas que estavam se enfrentando, já vinham há tempos se estranhando, e aí uma briga comum desencadeia uma luta entre eles. Morreram alguns, ninguém sabe exatamente quantos. Eu não falo na rebelião, eu falo na ação da polícia. Pois é, mas a ação da polícia qual foi? A polícia entrou e ficou na porta do pavilhão, esperando a ordem. Não tinha nenhuma razão para invadir, não tinha refém. Eles eram tão ingênuos, os presos estavam ali, que não seguraram nenhum refém. O refém é a segurança do preso. Se não tem refém, estão na mão da invasão, do que acontecer. Isso já tinha acontecido na detenção muitas vezes. O que eles faziam? Cortavam a luz, cortavam a água. No dia seguinte não tinha comida, não tinha luz, não tinha água. Tinha que acertar, tinha que haver um diálogo ali. Alguém deu essa ordem para invadir. Agora, você imagina, você põe aquele bando de soldados que tem ódio de preso, com razão, né? Eles vivem numa guerra particular contra os bandidos, na rua. Dá uma metralhadora na mão de cada um e um cachorro. E manda invadir um pavilhão que está pegando fogo, escuro. Sim.
E você espera que vai acontecer o quê? Eu acho que aquilo foi uma desorganização total. Não houve uma ideia pré-concebida que os levasse a tomar esse tipo de medida, entende? E o senhor acha que foi por acaso, essas citações todas nas narrativas, nos testemunhos dos sobreviventes, no noticiário, essa onipresença da AIDS, da ideia de que eles faziam bolinhas de papel com sangue infectado e que as pessoas, os soldados temiam e que... O senhor acha que é por acaso, assim, que esse pânico de alguma maneira está presente? Eles inventaram, tinha que encontrar alguma saída para justificar aquela história. Agora, você imagina você, tá ali na cadeia, de calça, aquela calça amarela, camiseta, você vai pegar um canudo, fazer um canudinho, furar a sua pele e jogar no cara que está com uma metralhadora e um cachorro na mão. Né? Isso virou porque a quantidade de sangue era bruta. Imagina, a gente quando fala que mataram 111 homens, a gente não tem ideia do que são. 111 homens, acho que não cabem aqui, nesse espaço todo. Não é? O sangue era arrastado de rodo. E aí é lógico a preocupação com a AIDS, nós estamos falando em 1992, por isso, na verdade. Era o pico da epidemia de AIDS, né? Não havia ainda os antirretrovirais. E 111 é um número oficial, né? Mas parece que foi esse número mesmo. Agora, só para responder a segunda pergunta, eu acho que hoje melhorou bastante. O coquetel mudou muito, né? Sim. Hoje nós temos drogas, foi um passo importante que o país deu. Essa coisa de distribuir os remédios para todos os brasileiros, porque política pública de saúde só funciona quando é para todo mundo. E os presos têm recebido medicamentos? Recebem, eles recebem. Política para pobre, política de saúde para pobre não funciona. Pode olhar, o que deu certo no Brasil é vacinação. Vacinamos todas as crianças. Você leva o teu filho lá, vacina, o filho do outro vacina também. Agora, você pega o programa de planejamento familiar. Não dá certo por quê? Nós resolvemos o nosso problema e os que dependem do sistema público não tem como resolver. Né? Voltando ao massacre, a gente vive, acho que é um tema importante para todos nós que trabalhamos com o sistema penitenciário, mas se a gente for analisar o que o sistema de justiça fez 20 anos depois desse massacre, a gente tem um cenário, no mínimo, preocupante em relação à responsabilização. A gente tem um processo criminal que ainda não acabou, que ficou 10 anos parado no Tribunal de Justiça de São Paulo. As indenizações, apenas das 111, 26 famílias até hoje foram indenizadas. O processo na Justiça Internacional foi feito um acordo com o Estado brasileiro, né? A Corte Interamericana fez um acordo e determinou ao Estado brasileiro que responsabilizasse, indenizasse e desafogasse e melhorasse as condições do sistema penitenciário. Então, a gente tem o que não vem acontecendo, né? Então, eu fico me perguntando que se esse cenário de falta de responsabilização é algo que permeia a percepção das pessoas que estão dentro do sistema e o que o senhor diria sobre isso, sobre essa questão de passados 20 anos, nada aconteceu. O senhor falou, foi um episódio marcante, mas diante de uma situação dessas, que nada acontece, eu fico me perguntando se isso não poderia acontecer novamente. A gente tem um cenário de ausência de responsabilização aliado às condições objetivas que permanecem as mesmas. Superpopulação carcerária, pouco respeito aos cidadãos que estão presos ali dentro, violência policial. Então, eu fico com minhas dúvidas sobre o que estamos fazendo para que isso não aconteça novamente. Marta, acho que a questão jurídica você tem muito mais condições de analisar do que eu. Eu não acompanhei esse processo, também não entendo nada de direito, não adiantaria talvez acompanhar. Eu acho um absurdo, evidente. 20 anos depois você não tem esse pessoal não foi julgado. E agora, quando vai ser julgado, vão ser julgados quem? Os militares que entraram lá. E quem deu essa ordem? Claro, essas penas já prescreveram. Quem foi que deu essa ordem? Agora essas penas já prescreveram. Vai ficar o coronel que faleceu, ele que deu a ordem. Você acha que um coronel, naquele momento, se eu decidir que vou mandar invadir o pavilhão, você acha que esse homem não deu um telefonema? Ainda mais os militares, que são tão cuidadosos com a hierarquia. Durante o processo, já há durante o processo vários depoimentos indicando que vários telefonemas foram feitos. E parece que a nossa forma de fazer justiça é
a de pegar quem está na ponta, né? Não é a de pegar quem... Pois é. Eu acho que por piores que eles sejam, aí nós temos que... Quem foi que deu essa ordem? O militar obedece ordens. Alguém disse, entra e domina a qualquer preço, porque essa foi a ordem que foi transmitida para eles. Agora, eu acho que hoje não aconteceria mais isso. Eu acho que o sistema penitenciário em São Paulo melhorou bastante nos últimos anos. Melhorou porque nós temos mais cadeias hoje, temos cadeias mais organizadas, elas vão ficando super povoadas também, porque a fábrica de ladrões joga no mercado muito mais gente do que aquela que nós conseguimos albergar, não é? Mas hoje, por exemplo, a PM não invade mais as cadeias. Hoje no estado nós temos o GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, que é formado por agentes penitenciários, treinados e bem treinados, que quando acontece alguma confusão em alguma cadeia, eles é que são encarregados de fazer, de entrar, de impor disciplina e tudo. E são pessoas mais preparadas para esse tipo de atividade. Então, acho que isso, um absurdo, um massacre como esse, não aconteceria mais. Outra coisa que nós temos que lembrar é que nós estamos em 1992, muito mais próximos da ditadura do que nós estamos hoje, né? E o problema das ditaduras não é que é o ditador, é o fulano. Não, o problema da ditadura é que toda vez que você despreza os direitos humanos, isso se institucionaliza. E aí o guarda de trânsito, o carcereiro, o guarda da esquina, todo mundo se sente no direito de agir contra quem ele bem entender. Eu acho que essas coisas aconteciam naquela época porque nós vínhamos de uma época ditatorial. E as descrições, eu não estava na cadeia nesse tempo, eu cheguei lá em 89, mas as descrições que as pessoas davam do tempo da ditadura são inacreditáveis. O senhor acha que a vida do preso vale mais hoje? Acho que é mais respeitável? Acho que vale mais, não tenho dúvida nenhuma. Isso foi uma consequência, horrível dizer isso, mas essa foi uma consequência positiva daquele horror? É possível tirar alguma coisa positiva? Porque no livro Encarcereiros, o senhor, você, posso chamar você? Você, por favor. Você diz que o massacre foi um divisor de águas na história das prisões paulistas, né? E aí aponta como aspecto negativo, quer dizer, aspecto ambíguo, a emergência das facções criminosas. O aspecto positivo seria ter dado visibilidade à violação de direitos humanos, da dignidade humana que acontece nas nossas prisões? Acho que sim, acho que sim. Hoje você não tem... Hoje as pessoas que estão ali na cadeia, que reprimem, etc., não têm a liberdade que tinham no passado de jeito nenhum. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o médico escritor, Dr. Drauzio Varela.
voltamos ao vivo para todo o Brasil e no centro do Roda Viva, o autor do livro Carcereiros, Dr. Drauzio Varela. Doutor Drauzio, o senhor faz umas contas no livro sobre o número de criminosos que são condenados, a necessidade de ser presos, o número de vagas que precisa ter nos presídios. Essa conta não fecha. Há muito mais gente a ser presa do que presídios feitos e a se construir. Então, eu pergunto ao senhor, cadeia resolve alguma coisa? Porque segrega as pessoas, está lá, gente criminosa segrega, mas elas voltam piores, pelo que o senhor fala, voltam para as ruas piores. E é preciso um número estúpido de cadeias. Então, para que serve? Olha, a cadeia serve para tirar gente que está na rua e trancar. Essa é o que a gente sabe fazer, não é? Como sociedade. Você pega alguém que está assaltando, põe na cadeia. Outro que matou, põe na cadeia. A cadeia é um castigo, ele vai ficar ali recolhido num ambiente muito ruim, no caso das cadeias brasileiras, e vai passar um tempo lá, um certo número de anos. E depois volta para a rua. E não existem estudos para a gente tentar verificar quais são as consequências tardias do aprisionamento. Porque muitas vezes você pega um menino na rua, cometeu um crime menor, um roubo, uma coisa que um adolescente desmiolado faz sem gravidade nenhuma. E joga esse menino num lugar cheio de bandidos de longa carreira. Nesse contato, os bandidos de longa carreira não vão voltar a ser boas pessoas por causa do menino. É o menino que vai sair da cadeia depois conectado com o mundo do crime. E depois que sai da cadeia, sai marcado. E aí também não é fácil para ele, que já não estudou, já foi mal alfabetizado, vem de uma família desorganizada. Como é que vai retomar a vida? Muito mais fácil sair vendendo droga, sair assaltando, agora sim com mais profissionalismo do que antes, não é? Eu não sei também como se resolveria esse problema. O governo do Estado vem há anos construindo cadeias, etc. Mas constrói uma cadeia, teoricamente, dessas novas, é uma cadeia para 760 pessoas, que é um número razoável, que você ainda consegue administrar. Mas acaba de construir e vem mais gente, a polícia continua prendendo, a eficiência da polícia aumentou. E aí você joga nessas cadeias, e aí ela, em vez de ter 760, passa a ter 1.200, 1.500 presos, né? E aí você cria um ambiente muito desfavorável, e um ambiente muito desumano, que a sociedade não está nem aí, não liga, porque eles estão ali, esses bandidos, eles querem que morra, que fique lá, mas não pensam que essas pessoas vão para a rua outra vez. E não tem como você resolver esse problema. O doutor Lorival Gomes, que é o secretário de Assuntos Penitenciários, que eu acompanho desde o Carandiru, um homem que sabe tudo de cadeia, tem uma experiência muito grande. Ele, há pouco tempo, deu uma entrevista fazendo a seguinte conta. No mês de janeiro deste ano, foram presos 121 homens, sem contar as mulheres, 121 homens. No mesmo mês foram libertados 100, então sobraram 21 dentro do sistema. Você multiplica 21 por 30, dá 630 homens. Então o cálculo dele é que a cada 36 dias você tem que construir uma nova cadeia. Cada 2 meses, 3 cadeias novas. Uma cadeia, né, dessas que são construídas em São Paulo hoje, custa 36 milhões de reais. Você divide isso pelas 760 vagas, dá 48 mil reais por vaga. É o que custa você fazer a cadeia. Sem manutenção. Sem falar em toda a manutenção, alimentação, pessoal que você tem que contratar, escolta, o diabo, sem tudo, só o prédio. 48 mil reais por vaga que você constrói numa cadeia. Uma casa popular, com sala, 2 quartos, cozinha e banheiro, sai por 90 mil reais. E a casa popular você entrega para uma família, tira a família da favela, ele vai pagar ainda uma prestação pequenininha, mas vai pagar. E daí por diante os custos são dele, quebrou, ele que conserta. A cadeia não. A cadeia você constrói e aí começam os problemas, né? Aí é que vem o grande investimento que o Estado é obrigado a fazer. Como é que se resolve esse problema? Outras penas não seriam mais racionais? Seriam mais racionais. Não tem sentido você pôr na cadeia gente que não representa nenhuma ameaça à população. Quem tem que ser trancado é aquele que assalta, que mata, que estupra, esse que representa uma ameaça real. Você pega pessoas que... Olha, eu vou te dar um exemplo de uma
situação que eu acho que é uma calamidade no Estado de São Paulo e acho que a Justiça tem um papel importantíssimo nisso, infelizmente nefasto nessa situação. Você pega esses bandidos que estão aí por aí, pelo Estado todo. Eles têm namorada, têm mãe, têm amante, têm prima que vai visitar, tem o diabo, irmã. Homem na cadeia não fica sozinho. Mulher entrou na cadeia, esquece, ninguém mais vai ver. A mãe não vai ver. Mas homem não tem esse problema. Aí ele está lá. Ele convence a namorada a levar cocaína para ele na cadeia, ou maconha. Essas moças, em geral moças pobres, em geral não, 100% delas são pobres. Algumas fazem isso por dinheiro, mas a maioria vai porque o cara envolve, diz que ele vai morrer se não levar droga. Coloca essa droga na vagina e vão para a cadeia. Chega na portaria, as senhoras que examinam são espertas, desconfiam, manda tirar a calcinha, abaixar, tossir, pegam a droga. Essa moça sai de lá e vai para a delegacia. Na delegacia ela é enquadrada como tráfico de entorpecentes. Flagrante. Em flagrante, ela já não volta para casa. Ela tem 2, 3 filhos, 4, 5, que é o que acontece na periferia, né? Essas crianças ela não volta mais. Chega à noite, a mãe não veio, alguém pega 2, outro vizinho pega, uma tia vai lá, busca uma criança. E essas mulheres são condenadas a 4, 5 anos de cadeia. Vocês têm cabimento uma coisa? Qual é o impacto que um pacotinho de cocaína que cabe na vagina de uma mulher tem para o tráfico de drogas no estado de São Paulo? Qual é o impacto que isso tem? Isso é uma coisa que podia ser resolvida com uma medida burocrática. Você diz, para quem está levando droga? Para fulano? Fulano não recebe mais visita, ou fica 2 anos sem receber visita. Você não entra mais em cadeia nenhuma. E pronto, estava resolvido o problema. Mas não, mete a moça na cadeia. Na penitenciária feminina, 60% das mulheres que estão lá estão por tráfico. E não é a grande traficante que vai buscar droga na Bolívia, é nada, é a menina que está ali vendendo droga picada. Não tinha necessidade de trancar desse jeito, tinha que encontrar outro sistema, porque além de tudo, esse é muito caro. Sai caro demais para a sociedade manter essas pessoas que não representam perigo. Você encontrou muita gente assim? Muita gente. A penitenciária feminina está lotada de meninas assim. Lotado. Tem umas que fazem por dinheiro. Sabe quanto ganha cada vez? Dependendo da quantidade que elas conseguem acondicionar? 600, 700 reais. É isso aí. Doutor Drauzio, a gente viu até agora nesse programa, no primeiro bloco, o quanto o massacre do Carandiru, essa tragédia, esse evento trágico da história recente do Brasil, ainda tem muito que ser falado, debatido. O seu livro, Estação Carandiru, e o que veio em decorrência dele, peças de teatro, série de TV, cinema, tudo isso era do ponto de vista do preso. Inclusive, pessoas chegaram a falar em apologia de crime por causa disso. Você escreveu Carcereiros agora, pensando nisso, para voltar, sentindo uma necessidade de falar mais do massacre e de mostrar uma outra visão agora dos funcionários. Você sentiu uma certa pressão para isso? E aí eu quero engatar já na questão do livro, como é que você é hoje na relação com a edição dos seus livros? Então, por exemplo, a tiragem inicial do livro, parece que você se assustou quando você soube, porque você achou que talvez fosse exagerado. O título, Carcereiros, talvez não fosse o termo adequado tecnicamente para os personagens que são os agentes penitenciários. Você dá palpite na edição do livro? Você já entendeu que, além de um grande médico, você agora é um grande escritor também, Drauzio? Não, isso eu não tenho a pretensão, não, Dívio. Eu acho que eu não escrevi esse livro por causa do massacre. O livro começa contando a história dos carcereiros que estavam de plantão no pavilhão 8, que era vizinho do 9. Os 2 pavilhões tinha uma parede no meio deles só, era a coisa mais fácil passar de um pavilhão para o outro. E quando começou essa confusão do 9, havia 12 pessoas tomando conta de 1.500, 1.200 e tantos, mais ou menos 1.500, no pavilhão 8, que estavam espalhados pelo campo e por tudo. E esses homens pressentiram a tragédia que ia acontecer ali. E acharam que aquilo ia passar também para o pavilhão 8, porque a polícia militar, quando invadia a cadeia, tinha um ódio dos presos do pavilhão 8, que eram os mais perigosos mesmo. Se eles vão sair de lá para cá e vão chegar aqui atirando e vai ser uma tragédia. E convenceram esses 1.500 homens a ir para dentro do pavilhão.
E mais, trancar todos eles. Você falando assim, parece que eles chegaram, olha, pessoal, imagina isso, aquele bolo de gente, aquela gritaria, todos eles armados com faca, porque nessas ocasiões a primeira coisa que eles fazem é se armar. E você tem que dialogar, gritar naquela confusão e conseguir trancar esses homens. E todas as vezes que a polícia militar tentou passar para lá, eles deixaram um de plantão no portão que dizia, não, aqui não, está tudo tranquilo, vão entrar para quê? O problema é aí no Nobre, aqui não aconteceu nada. Eu acho que esses homens tinham que ter uma estátua em praça pública, entende? E não essa fama que eles têm de ladrões, de bandidos, de quase igual aos criminosos, né? Eu acho que tem um outro lado nessa profissão que é de altíssima dignidade mesmo e que nunca é revelado. Essa história, por exemplo, que eu começo o livro, essa que eu estou contando aqui agora, é uma história, eu acho, de um heroísmo absurdo. Eu não sei se eu teria coragem de chegar lá no meio daquela confusão, gente com faca e dizer, não, porque os presos não quem é que quer ser trancado numa hora dessa? Como é que se convence aquela massa que é melhor ficar na cadeia, na cela, trancado, do que ficar solto por ali? A impressão que o cara tem na hora é que se ele ficar solto, ele se defende melhor. Né? Sei. Doutor Drauzio. A última, eu não respondi Essa é a parte muito importante de você, escritora, editora, etc. O grande escritor. O grande escritor que ganha prêmios, exato. E é modesto. Só complementando a segunda parte da pergunta dele, que você ainda ficou de responder, como é a tua relação de 98, 99, quando você começou a escrever o Carandiru, e até hoje, o que mudou entre você e a palavra, você e o texto, o papel branco? Eu acho que o livro Carcereiros foi o nome que eu mesmo dei, porque, na verdade, teria que se chamar de Agentes Penitenciários, mas ninguém sabe. Péssima capa. É um nome ruim, não é? Ninguém sabe o que é um agente penitenciário, dá a impressão que é um agente secreto, que é uma... Meio agente 86. Pois é. Então, fui eu que dei esse nome. Agora, você quando entrega um livro numa editora, a editora tem o seu caminho, né? Eles decidem o número de exemplares que vão fazer, você não tem como interferir, não é? Estação Carandiru, quando saiu, tinha 10 mil exemplares na primeira edição, e eu fui contra, achei que tinha que ter, as edições brasileiras têm 2 mil. E em quanto tempo a gente acabou com esses 10 mil? Assim? Foi muito rápido, foi uma primeira semana, o livro acabou. E agora também, edição com uma tiragem enorme e tudo, né? É ruim porque você fica com uma pressão de ter que vender esses livros todos, né? Em relação à palavra, eu acho que existe uma diferença de estilo, para mim, clara entre o Estação Carandiru e o Carcereiros. Estação Carandiru é um livro contado por um médico. O personagem, o narrador, é um médico e que narra o livro na primeira pessoa. E ele procura ficar completamente neutro em relação a qualquer situação. As pessoas que dizem, mas você fez apologia do crime, me mostra uma frase, me mostra uma palavra. Eu tomei o cuidado, quando escrevi a Estação Carandiru, de cortar todos os adjetivos. Eu lembro que na última revisão ainda encontrei 5. A gente tem uma tendência a adjetivar as coisas e tal, né? E eu acho que o adjetivo empobrece, porque o adjetivo aprisiona a palavra, né? Aprisiona a sentença, né? E eu não tenho um adjetivo, o Estação Carandiru. Esse livro Carcereiro já foi feito, primeiro, por um homem mais maduro, né? Tem 13 anos entre um livro e outro. Segundo, ou mais velhos, se preferir. Segundo, porque nesse livro, eu acho que o leitor já esperaria um livro em que eu me colocasse como personagem do livro também. Não é? Porque eu desse minha opinião a respeito das coisas que eu vi. Então, não é mais um narrador quase que ausente, não é? É um narrador que participa das histórias que ele conta, etc. Tem comentários. Esse já é um livro com alguns adjetivos. Sim. Agora, tem uma pergunta também desse campo, feita pelo cineasta Hector Babenco, que dirigiu o Carandiru para o cinema. Vamos ouvir a pergunta. Você se lembra disto? Foi um pescador que você me trouxe, feito por um artesão do Rio Negro. Ele convive aqui comigo. Ele é um pouco uma réplica do que você é, né? Um pescador de peixes, um pescador de histórias.
é uma alusão um pouco grosseira, mas queria te fazer uma pergunta que está distante provavelmente das outras perguntas que devem versar muito mais em cima do universo neorrealista do Carandiru, do massacre, da genética do livro, do porquê escrever, do porquê não escrever. Eu queria saber quem foram tuas influências literárias. Olha, Hector, eu li muito quando era criança. Eu me atrapalhei, me perdi um pouco com a leitura na época que eu fiz cursinho e a faculdade de medicina, porque eu fiz a faculdade de medicina dando aula, eu dava aula no cursinho objetivo. E aí é mortal, porque eu trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite, dava aula sábado, domingo, e fiz isso por muitos anos. Mas eu li muito na adolescência, na juventude, e depois mais tarde. Eu acho que a minha maior influência literária mesmo foi o Machado de Assis. Desde que li o primeiro livro dele, que acho que foi Esaú Jacó, quando eu era menino, eu fiquei tão impressionado com aquele jeito de escrever, aquela forma tão clara de escrever. Eu fiquei... isso eu guardei para sempre. O escritor, para mim, tem que ser uma pessoa que escreve com clareza. Eu, quando leio um texto que eu fico atrapalhado, falando, de quem ele está falando? É deste ou daquele? Isso aqui está se passando agora? Ele está falando do passado? Ou ele está falando do futuro? Eu paro de ler. Eu paro de ler porque eu fico irritado. E há grandes escritores que as pessoas respeitam, gostam muito, elogiam, falam bem do livro, etc. Eu não consigo ler. Porque eu acho que são pessoas que me fazem sentir idiota, burro. Eu não gosto de me sentir assim. Eu prefiro ler aquelas que têm uma narrativa, que essa narrativa leva, e tem a narrativa condensada. Porque a literatura, o Roland Barthes dizia que a literatura é a linguagem carregada de significado. Eu acho que essa frase é perfeita para definir. Você pega o Machado de Assis, quando ele diz do alienista, era casado com dona... Esqueci o nome dela, Maria, lembra? A mulher do alienista? Não lembro. Ninguém lembra? Reverenciana, não. Uma mulher gorda, nem bonita, nem simpática. Descreveu o personagem. Mas isso é uma contradição, porque você pega Brás Cubas, é uma bagunça no tempo, o cara está morto. Eu não acho que você é tão reacionário assim com literatura. Por falar em reacionário em literatura, doutor Drauzio, quando o Estação Carandiru foi publicado, no rastro do sucesso do livro, houve um boom editorial em torno da literatura de preso. E o Carandiru passou a circular na indústria cultural como uma marca mesmo, né? Uma grife, peça de teatro, adaptação. Duas perguntas. Você chegou a ler algum dos autores das vozes do Carandiru que foram publicadas no rastro de Estação Carandiru? Se leu, concorda que isso faz parte daquilo que Michel Foucault chama de metamorfose da literatura? Ou isso foi só uma moda mesmo de mercado? Eu não quis ler já. Você não quis ler? Eu não quis ler, porque eu quis, naquela época, eu lembro que aquilo me aturdiu de tal forma que eu quis me afastar desse universo, sabe? Literário, né? Eu quis me afastar mesmo. Mesmo o filme que o Hector fez, eu não dei um palpite no filme, não discuti, o filme saiu da cabeça dele, a criatividade foi toda dele, eu não tive nada a ver com as cenas que ele gravou. A gente conversou algumas vezes, é evidente, não é? Mas não, o Dib escreveu a peça, também não dei nenhum palpite na peça. Fui assistir ao espetáculo que eu adorei, um espetáculo maravilhoso. Eu vi o filme que o Paulo Sacramento fez sobre a cadeia. Porque o Paulo Sacramento entregou as câmeras para um grupo de presos e fez um filme maravilhoso. E um dia o pessoal da Folha... quis fazer um encontro de nós dois e eu então assisti ao filme dele e gostei muitíssimo. Mas foi a única coisa que eu... E também não dei nenhum palpite, quando eu vi já estava pronto também. Agora, nas influências literárias que o Babenco falou, nesse universo prisional, o senhor lê alguma coisa? Dostoiévski? Dostoiévski. Mas li depois. Eu li depois do Estação Carandiru, não quis ler antes. Jean Genet? Jean Genet não li, mas eu li a Ilha Sakhalina, do Chekhov. Sim. O Chekhov era médico. Eu tenho uma ligação muito forte com o Chekhov, porque esses russos foram uma influência muito grande. O Chekhov maior. O Chekhov era médico, ele foi para Moscou, era uma família muito pobre,
Foi para Moscou e se sustentou na faculdade de medicina escrevendo. E ele muitas vezes dizia que ele queria começar a ganhar dinheiro suficiente para viver na medicina para poder parar de escrever. Que erro de cálculo, né? Então tem essa ligação forte com ele. E quando se formou, ele foi para essa ilha, que era onde ficavam os presos. Essa ilha na Sibéria, essa ilha Sakhalin. E escreveu uma tese que ele apresentou para a Universidade de Moscou. E não foi aceita a tese, porque acharam que tese com prisioneiros e tal. Mas eu não li, o Dostoiévski eu não li na época, eu li de mais tarde, depois que o livro estava pronto, porque eu fiquei com medo de me influenciar muito pelo livro. E eu acho, o livro é maravilhoso, ele é um tremendo escritor, imagina, quem sou eu para pôr defeito nele. Mas eu senti falta no livro de ele me contar quem eram aquelas pessoas. Ele disse que tinha ali do lado, no quarto que ele vivia, não era quarto, dormitório coletivo em que ele morava, do lado tinha 2 cossacos que eram ladrões de cavalo. Eu fico curioso, quero saber o que faziam essas pessoas, de onde eles vinham, como é que eles roubavam os cavalos, onde eles vendiam, como é que eles foram presos. E o Dostoiévski não conta. Ele descreve a cadeia, mas ele não entra em detalhes. Eu acho que ele fez isso porque ele era um intelectual preso num ambiente pior possível. E conseguia se relacionar com as pessoas, mas acho que não tinha intimidade com os outros. Acho que havia uma barreira cultural muito grande ali, na qual ele não foi capaz de penetrar. Eu acho que o Recordação da Casa dos Mortos tem esse problema aí. Acho que teria sido um livro melhor. Nós vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e voltamos já já com o Dr. Drauzio Varela.
Estamos de volta e no centro da Arena do Roda Viva, o doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio, salvo engano, o senhor teve um papel talvez determinante, talvez preponderante, mas de qualquer maneira muito grande no combate à epidemia da AIDS, lá no nascimento dela, inclusive fazendo um programa de rádio na Jovem Pan com um colega nosso, o Fernando Vieira de Mello. A questão do esclarecimento da sexual das pessoas, estudantes, jovens, adolescentes, é um tema recorrente. Como é que se faz a prevenção de doenças e orientação sexual? Inclusive na eleição aqui em São Paulo é uma questão. Se o ministro Haddad fez isso, deveria ter feito aquilo, se o candidato Zé Serra fez isso, fez aquilo. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, quando a AIDS surgiu, era um tabu ainda muito forte esse mesmo. Acho que havia dois tabus. O primeiro era contra a homossexualidade, que era... Os homossexuais viviam em gueto nas cidades grandes, né? Os que eram do interior vinham para a cidade grande, porque não havia nenhuma condição de sobrevivência na cidade pequena para um homossexual. E aqui, esses guetos formados foram responsáveis por essa disseminação muito rápida da AIDS entre eles, porque o gueto confina as pessoas, né? E esse confinamento facilita a transmissão. E o segundo era o da cocaína injetável, que ninguém sabia que existia uma epidemia de cocaína injetável na periferia das cidades brasileiras. Naquele tempo ainda se considerava a cocaína uma droga de gente rica, né? Maconha é a droga de gente pobre, cocaína é a droga de rico. Imagina, já a disseminação da epidemia de cocaína nas cidades brasileiras, injetável, era brutal já nessa época, né? Eu acho que nós evoluímos bastante de lá para cá, porque eu acho que mesmo o entendimento da homossexualidade teve muito a ver com a própria epidemia de AIDS, né? Eu acho que hoje nós ainda vivemos uma sociedade muito preconceituosa, quando a gente compara com a de outros países, em que a liberdade das pessoas demonstrarem o próprio estereótipo sexual é muito grande, enquanto que aqui ainda a homossexualidade vive numa repressão intensa, mas já existe, vamos dizer, algum respeito e um entendimento de que a sexualidade não é uma opção de ninguém. Quer dizer, você não teve um momento da sua vida que você falou, agora eu preciso decidir se eu vou ser heterossexual ou vou ser homossexual, né? A sexualidade se impõe. E você tem os extremos, tem pessoas que são exclusivamente heterossexuais, outros que são exclusivamente homossexuais, e entre esses dois extremos você tem toda a gama de diversidade, que é como assim acontece na natureza. Não existe uma espécie de animal, não existe um mamífero em que você não tenha comportamento homossexual. Nenhum mamífero. Então, essas pessoas que dizem que não, a homossexualidade vai contra a natureza, como contra a natureza? A natureza é o contrário. Na natureza é o contrário. A homossexualidade foi descrita em todas as espécies estudadas, em leão, em rinoceronte, em coelho, até o leão, rei das selvas, imagina. Os primatas todos, parentes do homem, o chimpanzé, 99% de identidade genética, os bonobos, 99% de identidade genética, mais do que documentado. E eu acho que a epidemia, nesse sentido, permitiu aceitar que isso é uma característica humana, melhor. Quer dizer, é lógico que ainda há reações contrárias e tudo, mas acho que nós evoluímos. Eu lembro que quando a gente começou a dizer isso na rádio, na Jovem Pan, dava mensagens assim, dizia, olha, se você é homossexual, não faça sexo anal sem camisinha, de jeito nenhum. Isso era uma coisa que no começo o pessoal estranhava muito, não é? Imagina como você toca num assunto desse. Mas se tratava de uma epidemia, as pessoas estavam morrendo por causa disso. Aliás, eu acho que isso falta hoje. Nós temos uma incidência, na cidade de São Paulo, nós temos uma incidência de HIV positivos entre os homossexuais jovens de 10%. 10% é a prevalência da África do Sul. É grande. Doutor Drauzio, só para completar a pergunta, eu concordo com o senhor, com você, quando diz que, claro, a AIDS trouxe a visibilidade dos modos de vida gay, né, LGBT, que a gente chama hoje, que estava circunscrito ao gueto até então.
Todo esse discurso que você falou agora é um discurso baseado no conhecimento científico. E a gente vê que hoje esse conhecimento está sendo atropelado por um discurso proselitista religioso. Por exemplo, um colega meu, deputado federal, mas pastor evangélico, disse num evento que ele foi que a AIDS era, praticamente não usou essas palavras, mas ressuscitou o discurso do câncer gay e da responsabilidade dos gays por essa disseminação. Então, a gente está vendo um retrocesso em relação a um discurso que a gente já havia avançado até então. Então, aproveitando a pergunta do Conte, esse assunto está em pauta hoje nas eleições. Por que isso recorre? Por que há esses proselitistas? Por que esses conservadores desprezam o saber da ciência que tornaria a nossa vida muito melhor? Por que o senhor acha que isso resiste tanto? Resiste porque os religiosos têm uma característica comum a todos eles. Não importa que tipo de religião, qual seja o tipo de crença, etc. Eles querem impor as ideias deles para toda a sociedade, para todos os outros. E esse que é o problema dos religiosos. Se você, isso aí não é só a questão da homossexualidade, é a questão do aborto, é a questão, enfim, das células-tronco. Das células-tronco, eles querem impor a verdade deles, o que eles acham que é verdade, querem impor para a sociedade toda. É um autoritarismo absurdo. Absurdo. É como você ter um país em que quer impor o ateísmo para todas as pessoas, como se tentou fazer em alguns países comunistas. Né? Não tem nenhum sentido uma coisa dessas. E aí como é que você pega uma religião qualquer, a católica nesse sentido é a que manipula melhor esse poder, e impõe essa contra a célula-tronco, contra a camisinha, contra o uso de qualquer método de contracepção. Tudo bem que você recomende isso para aqueles que pensam como você, para os fiéis que professam a sua religião, mas você querer impor isso para o resto da sociedade... Eu sempre que escrevo essas coisas, sabe, é revoltante você ver que nós estamos em 2012, século XXI, e ainda você vê pessoas que têm ideologia dos medievais querendo impor essa ideologia para a sociedade inteira. Né? E com procedimentos não muito honestos, porque no caso do projeto Escola Sem Homofobia, cujo objetivo era enfrentar o bullying homofóbico nas escolas, esse projeto foi demonizado da maneira mais criminosa. Na verdade, apresentaram um material que não correspondia ao projeto, jogou a opinião pública contra o projeto. Ou seja, essas vozes têm espaço hoje e essas vozes políticas têm tido resultados eleitorais surpreendentes, assim, né? Eu fico surpreso como essas pessoas conseguem votos, né? O senhor acredita que é fruto de um débito do Estado brasileiro com a educação de qualidade para o povo? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Agora, complementando, qual a sua ideia de educação pública nessa questão de saúde e sexualidade? O que poderia ser feito? Olha, Mário Sérgio, eu acho que isso lógico que eu não tenho essa resposta definitiva. É uma ideia. Mas eu acho que você tinha que ensinar princípios básicos de medicina na escola primária. Nós formamos pessoas muito ignorantes em medicina e isso vai ter uma repercussão grande na vida delas. Muitas vão perder a vida por essa ignorância. Você pega, como já aconteceu uma vez, que examinei um engenheiro e ele dizia toda hora que tinha uma dor no fígado e apontava para o lado esquerdo aqui. E dizia dor no fígado, no fígado. Eu falei, escuta, mas está apontando para o lado do baço? Ele falou, mas não fica aqui o fígado? Ele era um engenheiro formado pela Politécnica em São Paulo. Esse homem passou por toda a carreira escolar dele e não recebeu essa informação. E acho que se você ensina medicina, se você explica, lógico que é adequado, adaptado para a linguagem da criança, o funcionamento do corpo humano, eu acho que é uma forma de você abordar esses temas, como a sexualidade, como as opções que as pessoas fazem por drogas e por... Né? Eu acho que o caminho seria esse. Mas, infelizmente, a educação no Brasil foi por um caminho que dificilmente isso acontecerá a curto prazo, né? Falando de gênero, queria que o senhor, e voltando para a questão do sistema carcerário, que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência na penitenciária feminina e se é possível dizer que existe uma questão de agravamento da situação, uma questão de gênero, um viés de gênero, inclusive na situação, na questão carcerária, ou seja, as mulheres estão submetidas a uma situação muitas vezes ainda piores, é uma situação muitas vezes pior que a dos homens. É possível identificar isso?
Olha, eu acho, assim, pela experiência, estou na penitenciária feminina há 7 anos agora. Eu acho o seguinte, essas meninas vêm todas da periferia. Todas. De vez em quando aparece uma que matou o marido. Mas tudo bem, tem uns maridos que merecem morrer mesmo. Mas essas, às vezes, vêm de uma classe social um pouco melhor. Mas é raro isso, muito raro mesmo. A maioria de meninas pobres, que começaram a ter filhos com 15 anos de idade. Eu, quando vejo na penitenciária feminina uma menina de 30 anos que não tem filho, ou ela é infértil ou ela é gay. Não existe terceira opção. Porque senão ela chega aos 30 anos com 4 ou 5 filhos. 7, 8, 10 filhos aos 30. Aos 30 anos, essas meninas são avós. Isso é um assunto que ninguém toca no Brasil. Essa questão da gravidez na adolescência, da falta de planejamento familiar. Nós temos uma lei do planejamento familiar que é maravilhosa, mas não é aplicada na prática, porque ela só serve para pobre. Cada um de nós resolve o seu problema e a periferia fica aí. Você vai chegando na periferia, qual é o primeiro sinal que você está chegando lá? Casa sem reboque, aquela fiação maluca e bando de criança pela rua, não é? Aí você condena essa mulher que já é pobre a ser miserável. E aí o que ela vai fazer? Ela vai vender droga. Você venderia droga nessa situação? Eu venderia também, se tivesse filhos passando necessidade. Aí ela vai presa, vai para a cadeia. O que vai acontecer com essas crianças? Toda vez que eu escrevo que essas crianças têm um risco maior de se tornarem criminosas no futuro, vem o pessoal, os demógrafos dizem, não, mas não há estudos provando. Precisa fazer um estudo para provar que uma criança que nasce e é criada num lar, né, sem nenhuma estrutura familiar, tem mais risco de usar droga, de fumar crack e de acabar cometendo roubos e outros tipos de crime, né? Então, o caso dessas moças é muito pior, porque elas vão para a cadeia, uma coisa que eu não tinha ideia antes de ir para lá, que elas são esquecidas pela família. Marido, então, mas nem pensa. A mulher vai presa, ele nunca mais aparece. É uma meia dúzia. Você vai lá, tem meia dúzia. Vale a pena fazer uma experiência. Você pega uma cadeia masculina qualquer, passa sexta-feira à tarde na porta da cadeia. Você já vê mulheres montando barraquinha, cadeira, elas passam a noite ali. Para quê? Para entrar logo, para ir ver os maridos, os namorados, os filhos. Vai na cadeia feminina para ver o que acontece. É uma filhinha de nada. Os homens esquecem as mulheres, muitas vezes ela está presa por causa dele, ela fica lá, a mãe esquece, a família toda esquece. Então, a mulher presa é uma mulher solitária. Isso faz o quê? Isso acaba criando um universo muito particular. E esse universo particular são mulheres que se relacionam com outras mulheres. Porque a homossexualidade masculina, de alguma forma, né, na cadeia, coloca o homossexual que tem a posição passiva numa condição de inferioridade. Entre as mulheres não existe essa condição de inferioridade. Então, é uma prática aceita com muito mais naturalidade. Saiu recentemente uma notícia de que em algumas penitenciárias femininas o relacionamento entre mulheres estaria sendo considerado falta grave, ou falta, acho que não grave, mas falta. Bom, o senhor eu quero saber tomou como é que eles vão conhecimento resolver disso? esse problema, mas vão ter que construir muita cadeia. Eu vou complementar também, porque eu fico, assim, de fato, feliz com a coragem com que o senhor trata da homossexualidade nas prisões, porque também é um tema tabu para as várias execuções, para as secretarias de administração penitenciária, enfim. Tratar da homossexualidade, a prática da homossexualidade é estruturante de poder dentro da prisão, mas há uma comunidade de gays e travestis e transexuais que vão parar na prisão. Qual é a situação? Assim? Eles correm mais riscos? Há uma política de segregação dessas pessoas por questão de segurança? Os direitos são respeitados? A visita íntima, ou seja, a religião dessas pessoas, as travestis quase sempre são adeptas do candomblé ou da umbanda, os sacerdotes podem entrar da mesma maneira que os pastores evangélicos? Podem, isso pode. Eu acho que, engraçado, os travestis são personagens... As travestis. Eles se ofendem quando se fala os travestis. Sim, porque é uma questão de gênero. Se elas são mulheres, elas. Né? As travestis vivem uma situação muito especial, né? Porque você imagina, você é preso na rua, sim, com uma sainha, mini saia, um bustiezinho, um lenço no pescoço, mas você chama Raimundo da Silva. Na carteira de identidade é isso que está escrito. Sim. E você é preso, você vai para uma cela
de homens. E raspa o cabelo. E como é que eles conseguem sobreviver? Como é que elas conseguem sobreviver nesse ambiente? Né? Elas conseguem sobreviver usando táticas mistas, às vezes femininas e às vezes masculinas. E são respeitadas e conseguem impor respeito. Isso que eu acho mais interessante nelas. São mulheres muito fortes, né? Mas elas têm que se comportar como mulher. Sabe? Elas não podem se comportar como homem. De jeito nenhum. Doutor Drauzio, uma outra pergunta relativa ao presídio feminino, mas puxando de novo para o seu lado de escritor. Agora, quando elas contam histórias, elas sabem que estão contando histórias que, no mínimo, pode virar uma crônica de jornal, vão virar um livro. Elas estão falando não mais só com um médico, mas com um escritor. O senhor acha que isso interfere na espontaneidade dos casos, comparando com o Estação Carandiru? A sua literatura vai ficar um pouco mais comprometida agora que as pessoas contam querendo aparecer? Acho que não. Mesmo porque... Desculpa. Quando eu escrevi Estação Carandiru, as histórias que estão lá, as pessoas que me contaram sabiam que essas histórias iam parar num livro. O médico não pode, você não pode ter esse tipo de dúvida com o seu médico. Então eu também, quando começar a escrever esse livro, vou usar o mesmo critério. As histórias são contadas para mim, eu ali atendendo uma pessoa e tal, eu jamais coloco de forma nenhuma. Porque você tem que ter liberdade e o médico goza desse privilégio. Não, na cadeia e na vida, de um modo geral, no exercício da profissão, né? As pessoas podem contar, confiam em você. Exato. E contam em você pelo fato de você estar ali naquela posição. Não sabem nada, às vezes, da sua vida, mas já de cara tem que confiar em você. Essa confiança é absolutamente fundamental. Mas acho, o que ele perguntou é o seguinte, sendo você agora, depois do Carandiru, 13 anos passados, uma figura pública que aparece na televisão todo domingo falando, se a gente sai, eu já saí com o Drauzio ali na editora, e é fotografia, e é autógrafo. Eu acho que o que você perguntou seria se essas moças, quando elas contam a própria história para você, se porventura elas já não contariam alguma coisa mais romanceada, supondo que você vai ali escrever As Prisioneiras. Isso não dá para saber, né, Maria? Mas acho que foi isso que você perguntou, né? Isso não dá para saber. Mas Clarice Lispector tem uma frase linda que ela diz que a vida de todo mundo dá um romance. Todo mundo percebe isso, que sua vida dá um romance. Então, nós vamos agora fazer um rápido último intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Drauzio Varela.
Estamos no último bloco do Roda Viva com o médico oncologista e escritor Drauzio Varela. Doutor Drauzio, o senhor falou no bloco anterior das mulheres presas, pequenas traficantes, uma coisa cruel, irracional. Como deveria mudar, para que lado deveria mudar a política de repressão e de condenação dos que traficam drogas? Descriminalização, legalização, o que poderia ser feito? Acho que ninguém tem essa resposta, né, Mário Sérgio? O mundo inteiro procura esse caminho, né? Mas acho que há algumas experiências interessantes já feitas em outros lugares, né? E que já mostraram que se você não consegue controlar o tráfico de jeito nenhum, tem que haver alguma forma mais inteligente de lidar com isso, né? Essa política de combate, de cadeia, de jogar a polícia em cima do tráfico, está aí o mundo inteiro, né? Qual é o país que mais investe dinheiro no combate ao tráfico? São os Estados Unidos, né? E, no entanto, o maior mercado consumidor está lá. A gente às vezes diz aqui, porque o Brasil não controla as fronteiras da Colômbia, Bolívia. Vai lá ver essas fronteiras, são no meio da floresta, como é que você vai controlar? Os Estados Unidos não conseguem controlar a fronteira com o México. Que é um muro, né? Pois é, eu acho que a sociedade vai ter que tomar essa decisão. Eu não vejo condições políticas para que isso seja feito agora, mas vai ter que tomar essa decisão. E essa decisão vai ser uma decisão dura, de você ter que disponibilizar, pelo menos começar com alguma droga e tentar aprender como é que se faz isso. Não significa liberar, quer dizer, pode usar em qualquer lugar. Você vê o que nós estamos fazendo com cigarro hoje, não é? Você pode fumar, pode, só que aqui dentro ninguém fuma. No cinema ninguém fuma, no teatro ninguém fuma, nos bares e restaurantes ninguém fuma também. Estabelecer regras, sei lá, não pode usar droga na rua, ou enfim, nós temos que achar um outro caminho, porque esse é um caminho absurdo. Você chega numa cidade, qualquer cidade brasileira, você vê uma boca de droga ali, às vezes você está 15 minutos na cidade, já sabe onde está a boca de droga, a polícia não sabe. Mas aí teria, porque não adianta descriminalizar e não botar essa droga para ser vendida legalmente. Como que faria? Porque você não pode descriminalizar e o cara continua comprando na boca. Eu não sei, mas acho que ninguém sabe isso, Maria. Ninguém sabe. Eu acho que uma coisa que nós não educamos as crianças para as drogas, né? Você fica, pai, converse com seu filho, mas conversa o que exatamente, não é? Nós não educamos as crianças. Nós tínhamos vendo a epidemia de crack nos Estados Unidos acontecendo, começou nos anos 80, não havia crack aqui. Nós não nos preparamos para enfrentar esse problema, nós não criamos programas especiais para as escolas, para fazer as crianças entenderem que esse é um caminho terrível. E tivemos tempo material suficiente para isso. O crack entrou no Brasil a partir de 90, foi em 92 praticamente, que começou mesmo a se disseminar. Olha a situação atual. Todas as cidades brasileiras praticamente, até nas cidades pequenas, você tem a droga. Nós não temos um projeto de educação. Mas esse enfrentamento não teria que começar, desculpa, distinguindo as diferentes drogas ilegais, não dá para nivelar a maconha ao crack. Né? Porque eu percebo muito que os discursos conservadores contrários a penas alternativas, a uma política de descriminalização, tende a confundir a opinião pública misturando as coisas. Né? E com esse discurso que é falacioso, de que a maconha é necessariamente uma porta de entrada para a cocaína e para o crack. O que não é verdade. Não é verdade, a gente precisava distinguir isso. Tem um mundo de estudos feitos e que demonstram isso com clareza. Essa coisa de considerar as drogas, né? Você vê, às vezes, uma mãe diz, meu filho está no mundo das drogas. O que é? O garoto fumou um baseado, ele está no mundo das drogas, coisa nenhuma. Fumou um baseado, ele pode esquecer disso. Não quer dizer que ele vai fumar crack e ficar jogado na Cracolândia. Uma última pergunta, Dib, por favor. Claro, toda a sua obra, seus livros, seu trabalho, suas pesquisas, tudo em essência, a meu ver, converge para o combate ao preconceito. A minha pergunta é bem pessoal. O senhor sofre preconceito na sua vida? Por exemplo, o fato de ter virado um médico celebridade, os outros médicos, seus pares, te olham de um jeito diferente. Como é que é? Dar autógrafo na rua como se fosse um artista de televisão. Tirar fotografia no hospital, coisa que acontece com frequência. Exato. Isso, te olham de um jeito estranho, os seus semelhantes? Já foi pior. Já foi pior. Quando era mais jovem, já foi pior. Mas eu acho que hoje, primeiro que eu estou bem mais velho, e depois eu tenho
trabalho feito, né? Esse trabalho na TV Globo, no Fantástico, com essas séries de saúde, são 13 anos de trabalho. E o trabalho acaba falando por si mesmo, né? Eu acho que hoje, pelo contrário, sabe? Eu acho que eu recebo assim muito reforço mesmo dos médicos. Você devia também tocar naquele assunto, devia falar desse tipo de problema. Eu acho que hoje as coisas são bem mais sossegadas. Para mim mesmo é que foi uma coisa difícil, né? Você é médico, sério, trabalho, trato de doentes com câncer e tal. De repente você começa a dar autógrafo, tirar fotografia em todo lugar que você vai. Mas a televisão é um pacote, não é? Você não pode querer aparecer na televisão, entrar na casa das pessoas e querer que elas te encontrem na rua depois e não te tratem com intimidade, não é? Eu acho que aí você tem que saber o que está fazendo, né? Tá certo. Eu gostaria de tenho que encerrar o programa. Lembro que agora, na quinta-feira, o professor doutor Drauzio Varela vai estar assinando Carcereiros no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, 19h30. Quem quiser ir lá pegar um autógrafo, agora quinta-feira na Livraria Cultura, 19h30. Eu agradeço a presença do Dr. Drauzio Varela, que chegou hoje de Chicago, onde fazia um curso de câncer de mama e se dispôs a vir hoje aqui, apesar da sua agenda cheíssima. Agradeço a Marta Machado, a Maria Emília Bender, ao Dibe Carneiro, ao deputado João Willis, ao cartunista Paulo Caruso e à companhia dos nossos convidados especiais, aos telespectadores e à plateia virtual. Boa semana a todos, até segunda-feira.